e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram-se, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo, também descia um levita, e chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão por ele, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-o aos hospedeiros e disse-lhe: cuide dele. E tudo que o demais que o gastares, eu te pagarei quando voltares. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze-o da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Eu quero, com a ajuda de Deus, dentro de alguns minutos, falar um pouquinho sobre este tema: 7 atitudes corretas deste samaritano. No texto que nós lemos, a Bíblia, ela nos diz que Jesus, ele dá uma lição a um doutor da lei. E a Bíblia diz que Jesus conta uma parábola para ele e disse que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E todos os viajantes que vinham de Jerusalém para Jericó, diz os historiadores que essa estrada era uma estrada muito íngreme, muitas pedregosas, uma estrada perigosa. Haja visto que os bandidos, os marginais, eles sabiam que aquela estrada era uma estrada onde passavam muitos homens de negócio, muitos homens que iam fazer negócios, ou em Jericó, ou em Jerusalém, e eles se aproveitavam da situação para roubar, para assaltar os que por ali passavam. E a Bíblia diz que esse pobre homem, ele ia descendo por essa estrada de Jerusalém para Jericó, e infelizmente caiu nas mãos dos salteadores, que roubaram, saquearam tudo que ele tinha e ainda espancaram, e diz a Bíblia que deixaram ele quase morto à beira do caminho. E o que nos chama a atenção é que a Bíblia diz que logo em seguida, logo após aquele homem ser ferido, a Bíblia diz que passou por aquele caminho um sacerdote, e o sacerdote viu aquele homem ferido à beira do caminho e olhou, mas passou de largo. E a Bíblia também diz que logo em seguida vem o levita e vê aquele homem ferido à beira do caminho, mas também passou de largo. Mas a Bíblia diz que vinha também um samaritano, que vinha de caminho, ele ia a negócios. E quando ele viu aquele homem caído ali no chão, ele fez questão de parar, chegou perto daquele homem, imagino que colocou a mão no seu pulso e viu que aquele homem ainda estava vivo. Imagino que ele deve ter colocado a mão sobre o coração, sobre o peito daquele homem, e deve ter percebido o pulsar do seu coração, e ele então resolveu fazer alguma coisa. E o que me chama a atenção é que se alguém que não necessitaria, que não teria que parar ali para atender este homem, era este samaritano. Segundo alguns historiadores, este homem que foi ferido à beira do caminho, ele era um israelita. Era a situação, era negócio para o sacerdote. Primeiro porque o sacerdote foi o primeiro que viu, mas passou de largo. O levita também passou de largo, mas o samaritano parou.
E diz a Bíblia que ele limpou ali o sangue que jorrava daquele pobre homem. E depois de jorrar, de limpar onde estava aquele sangrando, a Bíblia diz que ele deitou azeite e vinho sobre as feridas daquele homem. E depois disso, a Bíblia diz que ele pega aquele homem, coloca sobre a sua cavalgadura e vai com cuidado até uma estalagem. E chegando lá, ele passa a noite junto com aquele homem. E a Bíblia nos diz que no dia seguinte, pela manhã, ele deu 2 dinheiros aos hospedeiros e disse: cuide deste homem, porque eu estou indo de viagem, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou parar aqui para me saber como ele está. E se vocês gastarem mais do que esses 2 dinheiros que eu lhe estou dando, eu pagarei quando eu voltar. Irmãos, este homem, desta parábola que Jesus faz aqui, conta essa parábola deste bom samaritano. Este bom samaritano, ele também simbolizava Jesus, que um dia me encontrou caído à margem do caminho, te encontrou caído à margem do caminho, e a Bíblia nos diz que ele sarou as nossas feridas. Estávamos feridos com a ferida chamada pecado, mas um dia este bom samaritano chamado Jesus, ele nos encontrou, aleluia, e sarou as nossas feridas. E Isaías capítulo 53, o versículo 4 e 5, ilustra bem tudo isto que estamos dizendo. No capítulo 4, Isaías disse assim, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. E ainda bem que Jesus, ele não passou de largo quando ele nos viu à margem do caminho, ferido, dominado pelos vícios, pelas drogas, dominado pelo pecado, dominado por toda sorte de mal. Jesus não fez como o sacerdote. Jesus parou, aleluia, e nos sarou as nossas feridas e nos deu vida, e hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Mas a primeira atitude deste bom samaritano, a primeira atitude dele que eu e você devemos ter, qual é, pastor? Primeira atitude dele, ele sentiu compaixão pelo homem que estava caído à margem do caminho. Ele sentiu compaixão pelo homem que estava caído, ferido à beira do caminho. Vejam, senhores, que esse bom samaritano aqui, ele não sentiu pena desse homem que estava ferido à beira do caminho. Ele também não sentiu dó desse homem que estava caído à margem do caminho. Por quê, pastor? Porque quem sente pena geralmente não faz nada pelo outro. Quem sente dó também não faz nada pelos outros. Aleluia. Eu acredito que os senhores já devem ter ouvido alguém dizer assim, mas que pena que eu tenho de fulana, que pena que eu tenho de fulano, mas não faz nada por ele. Mas eu tenho tanta dó de fulana, mas que dó de fulana, mas não faz nada. Sentir pena e sentir dó é diferente aqui do que sentir compaixão, porque quem sente compaixão sente a dor daquele que está sofrendo. Aleluia! Quem sente compaixão, o que significa compaixão, pastor? Compaixão significa se colocar no lugar daquele que está sofrendo. Se colocar no lugar dele e dizer assim, se fosse eu, como será que eu reagiria? Se fosse eu, será como eu estaria? E esse homem, ele sentiu compaixão
por este homem que estava caído. Ele sentiu a dor que aquele homem estava sentindo. Glória a Deus. Sentir compaixão. Sentir compaixão significa você se colocar no lugar daquele que está sofrendo, daquele que está gemendo. Significa você estender a mão para aquele que está necessitando de uma palavra, necessitando de uma ajuda. Glória a Deus. E a Bíblia diz que esse samaritano, ele sentiu compaixão do homem. Ele parou ali, ele viu, ele pôde sentir a dor. Oh, permita Deus que eu e você possamos sentir, ter essa compaixão dentro de nós, sentir a situação daquele que está lá na sarjeta e poder chegar até ele e dizer: eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Glória a Deus. Agostinho, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Agostinho disse que nós, seres humanos, nós somos bons quando vamos a um velório, que chegamos lá e tem alguém dentro daquela urna. Nós choramos ali, muitos até desmaiam, faz aquele barulho todo, e ele diz: vocês estão certos em chorar. E estamos certos mesmo, por quê? Porque nós somos seres humanos e temos sentimento. Mas Agostinho disse assim, que da mesma forma que nós choramos quando vemos alguém ali, já sem um corpo, sem o espírito de vida, um corpo que já acabou de morrer, Agostinho disse que nós deveríamos chorar também por aquele que um dia cantou junto conosco lá no conjunto coral, por aquele que cantou junto conosco no círculo de oração, por aquele que cantou um dia conosco lá na igreja junto conosco e hoje está lá fora. Agostinho diz que nós devemos chorar por aquele que já pregou, já cantou, já visitou, já fez tantas proezas no nome do Senhor, e hoje está ferido pelo adversário, que o feriu na caminhada da vida. E quantas vezes nós nem damos atenção, quantas vezes passa por perto de nós e nós olhamos e dizemos apenas assim: aquilo lá é um desviado, aquilo lá estava na igreja e largou Jesus. Mas Agostinho diz que nós devemos chorar, e nesta noite o Espírito de Deus, ele diz para mim e para você: aprenda com este samaritano, tenha, aleluia, sinta compaixão. Aleluia, sinta misericórdia por aquele que já louvou a Deus e hoje está lá fora, perdido, sem Deus e sem esperança. Está ferido, sem Deus e sem esperança. Sinta compaixão por ele, glória a Deus. E é interessante que sentir compaixão, irmãos, por quem a gente conhece é fácil. Sentir misericórdia daquele que a gente conhece, daquele que é parente ou daquele que é amigo, é fácil. Mas o Espírito de Deus nessa noite está dizendo que é para nós termos compaixão. Aleluia! Pedro escreve dizendo assim: salvai alguns arrebatando-os do fogo. Faça alguma coisa. Aleluia! Este samaritano, este homem, ele sentiu compaixão. Com certeza ele, chegando perto, ele percebeu que aquele que estava ferido ali não era um samaritano, era um israelita, mas ele disse: eu vou socorrer, eu vou estender a minha mão. E Jesus deixou muito claro essa questão de que nós devemos ter misericórdia. A Bíblia, ela nos afirma, lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 13, a seguir a Bíblia conta a história do filho daquela viúva de Naim. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que quando Jesus vai entrando na cidade, aquela mulher vinha com uma multidão, trazendo o filho que ela havia acabado de perder para ser sepultado. E quando Jesus viu aquilo, a Bíblia diz no versículo de número 13, do capítulo 7 de Lucas, a Bíblia diz assim, que Jesus sentiu íntima compaixão. Aleluia! Jesus sentiu íntima compaixão. Sabe o que é? Sabe o que significa íntima compaixão? Significa você se colocar no lugar.
Glória a Deus. Aleluia! Jesus se colocou no lugar daquela mãe que havia perdido aquele filho. A Bíblia diz que Jesus sentiu íntima compaixão por ela. Jesus sentiu a dor que ela estava sentindo, a dor da perca do filho que havia perdido. E a Bíblia diz que Jesus sente íntima compaixão por ela. E ao sentir íntima compaixão, Jesus chega para ela e diz: mulher, não chore. Aleluia! E diz a Bíblia que Jesus tocou o esquife e deu ordem para que aquele mancebo, o espírito de vida voltasse naquele moço, e um milagre aconteceu. E eu pergunto aos irmãos, a você que me ouve nesta noite, estamos falando de compaixão, e eu pergunto a você que está me ouvindo nesta noite, Jesus era algum parente daquela mulher? Não. Jesus conhecia aquela mulher? Também não. Jesus era amigo, aquela mulher era amiga da família de Jesus? Não. Glória a Deus. Jesus, ou seja, Jesus nunca tinha visto aquela mulher na frente dele. Mas Jesus teve compaixão dela. Glória a Deus. Aleluia, tenha compaixão, independente de você conhecer ou não, mas tenha compaixão daquele que está necessitando de alguma coisa, e estenda-lhes a mão e socorre, ajuda em nome de Jesus. O samaritano, ele nunca tinha visto aquele homem que estava ferido, e nem sabia se aquele homem tinha alguma posse ou não. Mas ele parou e socorreu aquele homem. Aleluia! Sinta compaixão também daquele que está caído lá na sarjeta. Faça alguma coisa enquanto nós podemos fazer. Aleluia! Glória a Deus! A compaixão, a misericórdia, ela nos faz ouvir o clamor do necessitado. Aleluia! Só consegue estender a mão, só consegue fazer alguma coisa aquele que tem a compaixão, aquele que tem misericórdia de Deus aqui dentro. Ele consegue ouvir. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 18, versículos 39, a Bíblia diz que Jesus, ele vai passando, e o cego Bartimeu, ele ouve aquele barulho e ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus parou e operou um milagre. Jesus parou e estendeu a mão sobre aquele homem, curou-lhe a visão daquele homem, deu vista àquele cego. Glória a Jesus. A compaixão, ela faz você ouvir o clamor do necessitado. Aleluia, coisa que só quem tem a compaixão de Deus no coração consegue ver, consegue ouvir o clamor do necessitado, consegue ouvir o gemido do necessitado. E esse homem, esse samaritano, aleluia, ele viu, ele sentiu compaixão por aquele homem. Ele parou, e diz a Bíblia que ele untou ali as feridas daquele homem. Aleluia! A palavra untar significa friccionar. Ele deitou o óleo e fez ali uma compressão ali em cima, para que a dor fosse aliviada. Coisa boa, alguém. Aleluia! Para atender alguém, para ouvir o clamor de alguém, precisa estender a mão. Aleluia, para abençoar alguém precisa estender a mão. Tem tanta gente que não consegue abençoar ninguém. Tem tanta gente que não consegue abençoar a obra de Deus. Parece que quando chega a hora da oferta, parece que tem um escorpião dentro do bolso dele que ele não consegue enfiar a mão. Mas nesta noite, aprenda isso. Abençoe alguém com as suas mãos e Deus vai te abençoar. E é interessante que toda pessoa que atende, toda pessoa que tem compaixão pelo seu próximo, ele é abençoado por Deus, ele é recompensado por Deus. Salmos de número 41,
versículo de número 1 e 2, o salmista diz, falando a respeito daquele que tem compaixão, daquele que se compadece do necessitado. O salmista diz assim: bem-aventurado aquele que atende ao pobre, aquele que tem compaixão para com o pobre. Por quê? Porque o Senhor o livrará no dia mau. Aquele que tem compaixão, que consegue abençoar o necessitado, se ele enfrentar o dia mau, o salmista diz que o Senhor o livrará no dia mau. O versículo 2, o salmista também diz: o Senhor o livrará e conservará em vida, e será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. E ouça o que diz ainda o versículo 3 do Salmo 41, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, e tu renovas a tua câmara na doença. Glória a Deus. Se vier passar pelo leito, o Senhor te sustentará. Mas o segredo é: tenha compaixão. Aleluia. Nas suas orações, diga: Deus, ajude eu ser uma pessoa compassiva, uma pessoa que tenha compaixão do necessitado. Aleluia. Por quê? Porque será abençoado. Isaías também disse, Isaías 58, versículo 11, Isaías disse assim: o Senhor, falando a respeito daquele que se compadece do necessitado, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás tu como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Aleluia, aleluia. Mas tenha compaixão. Segunda lição deste bom samaritano, segunda lição: ele desceu de sua cavalgadura. Aleluia. Ele desceu de sua cavalgadura. O compassivo, a pessoa que tem a compaixão do necessitado, ele tem compaixão, e além disso, ele também é humilde. Por quê, pastor? Porque só consegue descer quem é humilde. Soberbo não desce, exaltado não desce, mas os humildes ele desce. Aleluia. Ele tem compaixão, ele consegue sentir a dor. Quantas pessoas que quando passa e vê alguém caído às margens, ele até vira o rosto, mas o Espírito de Deus nessa noite está dizendo: tenha compaixão, seja uma pessoa compassiva. Aleluia. Que você vai abençoar muita gente e vai ser abençoado por Deus também. Glória a Jesus. E Cristo, ele nos deixou este exemplo. Cristo, ele teve compaixão da minha alma, da tua alma. Aleluia. Eu e você estamos aonde estamos, somos servos de Deus. Por quê? Porque um dia, aleluia, a compaixão dele nos alcançou. Aleluia. A Bíblia diz que ele deixou seu trono de glória, esvaziou-se de si mesmo, desceu a esta terra, a este mundo conturbado, somente para me alcançar e para te alcançar. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, Paulo diz assim: que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse, pastor? Sentimento de compaixão, sentimento de humildade. Aleluia. E o versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia. Versículo 8, ele diz: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. O samaritano, ele desceu de sua cavalgadura
Glória a Jesus. Há momento na nossa vida que nós precisamos descer para abençoar alguém. Há momento na nossa vida que nós precisamos descer para alcançar. Aleluia! Para que eu fosse alcançado, Jesus precisou descer do seu trono de glória e vir a esta terra. Para você ser alcançado, ele precisou descer. E nesta noite, aprendamos com este samaritano a segunda atitude. Ele desceu da sua cavalgadura. Glória a Jesus. Terceira qualidade, atitude deste samaritano. Ele aproximou-se, terceira atitude dele, ele aproximou-se do homem ferido, aproximou-se com atitude. Ele aproximou daquele homem para fazer alguma coisa. Glória a Jesus. Quantas pessoas, é comum a gente ver as pessoas aproximar-se de alguém, mas aproximar-se com outras intenções, ou aproximar-se por curiosidade. Mas este samaritano, ele aproximou-se do homem ferido com atitude. Qual foi a atitude? De ajudar. Qual foi a atitude? A atitude de estender a mão e fazer alguma coisa por aquele homem. Aleluia! Jesus, ele desceu a este mundo, ele veio a este mundo e veio aqui com uma atitude. Com uma atitude. Qual foi a atitude dele? Foi de dar a vida por minha causa e por tua causa. João capítulo 10 e versículo 10, a parte B diz que Jesus, ele disse assim: eu vim para que tenham vida. Jesus veio com atitude. Jesus se aproximou de nós aqui nesta terra com uma atitude. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória a Jesus. Quando você se aproximar de alguém, não se aproxime simplesmente por aproximar ou por observar, mas aproxime-se para fazer alguma coisa. Este samaritano, ele aproximou-se do homem ferido. Chegou perto dele, mas chegou com um objetivo de fazer alguma coisa. Glória a Jesus. A quarta atitude deste samaritano, qual foi, pastor? Untou-lhes a ferida daquele que estava ferido à beira do caminho. Glória a Jesus. Ferido à beira do caminho, ele untou-lhe a ferida. É interessante que este samaritano, ele era um homem prevenido. Ele era um homem que tinha azeite em sua bagagem. Glória a Deus. Ele carregava azeite em sua bagagem. Aleluia. Há muitas pessoas que não conseguem fazer nada por ninguém, porque ele não tem azeite na sua bagagem. E sem o azeite não dá para fazer, mas aqui este samaritano, ele tinha azeite, ele viu o homem caído, ele se aproximou do homem, pegou ali o azeite, deitou o azeite sobre aquelas feridas daquele homem, deitou ali, aleluia, deitou ali sobre aquele homem também o vinho, e depois de fazer os preparos, a Bíblia diz que ele pega aquele homem e coloca-o sobre a sua cavalgadura. Glória a Jesus. Ele teve atitude, ele aproximou e untou as feridas daquele homem. Permita a Deus que eu e você tenhamos azeite. Aleluia. O azeite também simboliza o Espírito Santo de Deus. E quem tem o azeite, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem graça para descer até onde está o necessitado, falar de Jesus para ele, estender a mão para ele e levantá-lo e dar a ele uma palavra de vida eterna. Glória a Jesus. A quinta atitude deste samaritano, ele colocou-o sobre a sua cavalgadura.
Que atitude linda desse samaritano. Aquele homem ferido, ele era um desconhecido para ele, era desconhecido para ele. Era uma pessoa que ele não conhecia, mas ele desceu de sua cavalgadura, fez os curativos imediato, colocou aquele homem sobre a sua cavalgadura e com cuidado ele levou até a estalagem. Ele não largou a beira na entrada da cidade, mas ele foi até a estalagem, levou o homem no lugar certo. Aleluia! Que Deus possa ajudar a mim e a você. Que nós possamos ter essa atitude deste samaritano. Quando ver alguém pelas ruas, que nós possamos falar de Jesus para ele, darmos os primeiros atendimentos a ele ali e depois levarmos ele até a estalagem, que é a igreja, aonde ele vai ser curado através da palavra, ele vai ser curado através da oração e o milagre de Deus vai acontecer. Glória a Jesus, aleluia. Ele era um homem prevenido, ele untou as feridas. Glória a Jesus. Ele colocou o homem sobre a sua cavalgadura. Aleluia. Ele levou o homem até a estalagem. Quantas vezes nós perdemos tantas oportunidades de falarmos de Jesus para aquele que não conhece, que está ferido à margem do caminho. Mas nesta noite nós estamos aprendendo com este samaritano. Colocar sobre a cavalgadura e levá-lo até a estalagem, e lá vai ter enfermeiro para cuidar. Aleluia! E ele vai ser sarado. Aleluia! A sexta atitude deste bom samaritano, qual foi, pastor? Ele levou o homem ferido a uma estalagem. Glória a Jesus, ele levou o homem ferido ao lugar certo. Quantas vezes nós passamos de largo? Às vezes nós criticamos a atitude daquele sacerdote. Às vezes criticamos a atitude daquele levita. Mas quantas vezes nós praticamos as mesmas atitudes daquele sacerdote? Quantas vezes nós passamos de largo? Quantas vezes nós praticamos as atitudes daquele levita? Mas nessa noite que o Senhor Deus nos ajude a sermos mensageiros verdadeiros, a termos aqui dentro a compaixão. Aleluia! Glória a Deus! Que nós possamos sentir a dor do necessitado, falarmos de Jesus ao necessitado, deitarmos azeite sobre aquele que foi ferido. Quantas pessoas que estão por aí, caídas, feridas, que já foram instrumentos nas mãos de Deus, que já foram tochas vivas na mão de Deus, mas hoje estão feridas pelo adversário, estão caídas à beira do caminho, pedindo socorro. E permita, Deus, que nós tenhamos compaixão dessas vidas e possamos falar de Jesus para elas. Glória a Deus. E a sétima atitude correta deste samaritano, qual foi, pastor? Qual foi a sétima atitude deste bom samaritano? Ele pagou a internação daquele homem. Aleluia! Ele socorreu à beira da estrada, levou até a estalagem. Lá na estalagem ele pagou as despesas daquele homem para que fossem cuidados. E depois disso, ele prometeu pagar toda e qualquer diferença que houvesse quando ele voltasse. Ele deixou claro aos donos da estalagem: e eu vou de viagem, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu pagarei aquilo que vocês gastaram a mais do que eu estou deixando. Glória a Jesus! E eu disse no começo deste sermão, eu disse aos irmãos, eu contei aqui aos irmãos, dizendo que este bom samaritano aqui, ele simbolizava Jesus. Sim, e ele simboliza Jesus mesmo. Glória a Deus. O versículo 35 do capítulo 10 diz que esse samaritano, partindo
ao outro dia, ele tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse para eles assim: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Glória a Jesus. Aleluia. E eu disse aos irmãos que este samaritano, ele simbolizava Jesus, e ele simboliza Jesus mesmo. Glória a Jesus. Jesus um dia, ele curou as feridas minhas. Jesus um dia curou as suas feridas. Está lembrado quando você vivia dominado pelos vícios, dominado pela bebida, dominado por tantas coisas ruins. O diabo, ele fazia o que queria de você, não é verdade? Mas um dia Jesus nos encontrou. Jesus sarou as nossas feridas, e depois de sarar as nossas feridas, ele fez uma promessa para nós. João 14:3, ele diz assim: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O samaritano prometeu: quando eu voltar de viagem eu pagarei. Jesus pagou nossos pecados, pagou a cédula que nos condenava, ele cravou lá naquela cruz, e ele deixou para mim, registrado para mim e para você aqui, dizendo, em João 14:3, ele diz: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Apocalipse capítulo 3:11, ele diz também assim: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ele vai voltar, aleluia, aleluia. Ele vai voltar para nos buscar, aleluia. O homem, o samaritano da parábola, ele prometeu para os donos da estalagem: eu vou, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, se houver mais alguma despesa, eu pagarei. Jesus pagou o meu pecado e os seus pecados, está pago, aleluia. E ele prometeu para mim e para você: permaneça fiel, porque eu vou voltar. Permaneça fiel, porque eu voltarei outra vez, aleluia. E para finalizar, Apocalipse capítulo 22, o versículo 12, Jesus faz outra promessa, aleluia. Pagou nossos pecados, aleluia. Escreveu nosso nome no livro da vida, e deixou uma promessa para nós, e a promessa é esta: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Ficamos com essa palavra, 7 atitudes corretas deste samaritano, e de todas elas, o que mais nos chamou a atenção foi a compaixão. Que Deus ajude a mim e a você, que nós tenhamos a compaixão de Deus em nosso coração, que nós, ao passarmos essa pandemia, que nós sejamos crentes diferentes, crentes que tenham compaixão, que tenham amor de Deus no coração para buscar aqueles que estão feridos à beira do caminho. Que Deus em Cristo nos abençoe. O pastor Jorge estará fazendo a conclusão deste culto, finalizando, e nós vamos estar orando pelos enfermos, mas lembrando a todos que amanhã